Abra sua Bíblia no Salmo número 116. Salmo 116, vamos ler do verso 12 ao 15. Salmo número 116, versículo 12 até o versículo 15. A palavra de Deus diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Amém. Graças a Deus. Pai amado, dá-nos entendimento da Tua palavra, mais uma vez eu te peço, Pai. É um privilégio nosso estar na Tua casa e poder ouvir a Tua voz nesse lugar. E é exatamente isto que queremos, Senhor. Não estamos aqui para ouvir filosofias desse mundo, para ouvir doutrinas humanas. O que queremos é ouvir a voz do Senhor nosso Deus, trazendo uma palavra que nos alimente, que nos fortaleça, que encha-nos de fé. Ela mesma diz que a fé vem pelo ouvir da pregação. Por isso, Pai, que a pregação esta noite traga fé aos nossos corações, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fala conosco, meu Deus, quebra as barreiras, os impedimentos, para que todos aqui possam ouvir a Tua voz. E me dá a unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento preciso do Senhor. É o que eu te peço junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o que diz o salmista neste primeiro versículo que lemos, o verso 12? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É uma pergunta, um questionamento. O que eu posso dar a Deus diante de tudo aquilo que Ele me dá? Diante de todos os benefícios que eu recebo do Senhor. Para que eu chegue a uma conclusão sobre essa pergunta, primeiro eu tenho que ter consciência do que o Senhor tem me dado. Na verdade, quanto maior será a minha gratidão a Ele, quanto maior foi o meu reconhecimento de que Ele tem me dado muitas coisas. Será que eu e você podemos concordar com isso essa noite, irmãos? De que Deus tem sido muito gracioso para conosco e tem nos dado tantos benefícios que, por mais que eu queira e me esforce em retribuir de alguma forma, é pouco em relação àquilo que Ele me dá. Essa é a conclusão do salmista quando responde a sua própria pergunta. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? Que eu posso dar a Deus? Ele não encontra nada que possa retribuir, nada que seja equivalente ao que nós temos recebido. É muito importante termos uma noção a respeito disso, irmãos, porque alguns de nós desenvolvem um relacionamento incorreto com Deus. Chegam a Deus apenas para querer alguma coisa, apenas para buscar alguma coisa. Às vezes são incentivados pela própria igreja a vir à igreja para buscar alguma coisa de Deus, a querer mais alguma coisa, a conquistar mais alguma coisa. Mas é aquilo que Deus já nos deu. Será que pensamos nisso? Talvez a ânsia de ter coisas novas faça a gente se esquecer um pouco de tanto que já recebemos. E o que acontece quando nós esquecemos do benefício recebido? Como é que nós somos considerados, irmãos? Como você considera uma pessoa que esquece benefícios que ela recebeu? Há um nome para isso. Qual o nome que damos? Ingrato. Não é ingrato? Será que será esse o nome que Deus vai dar a nós, irmãos? Que daremos ao Senhor por tantos benefícios? Primeiro, eu preciso reconhecer os benefícios. Eu preciso enxergar os benefícios. Eu preciso realmente olhar e ver quanto Deus tem me dado. E talvez você tenha chegado essa noite aqui com problemas, com dificuldades. Eu creio que você está no lugar certo. É na casa de Deus que nós temos que chegar, estando ou não com um problema, para pedir ou para agradecer. Esse é o melhor lugar que
que nós nos encontramos, mas que nunca saia do nosso coração a percepção das bênçãos que o Senhor tem nos dado. E quando falo bênçãos, não me refiro só às coisas materiais. É outro problema do nosso tempo. Nós apenas associamos bênção a coisas materiais. Chegamos a dizer que alguém nos abençoa quando nos dá dinheiro. Chegamos a brincar com esse tipo de palavras, não é? Ah, o irmão me abençoou porque me deu uma nota de 100. Será que só entendemos por bênção as coisas materiais? Talvez seja esse o problema que torna muitos de nós até ingratos a Deus por não reconhecermos os seus benefícios. E aí, amados, vida, saúde, família, sustento, todas essas coisas são certamente benefícios que o Senhor nos dá. Mas o principal dos benefícios que você já recebeu, você que é salvo, não é? Estou falando essa noite para o cristão, para aquele que foi salvo por Jesus. Quer maior benefício do que a salvação, irmãos? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que de fato merecia. Então, o que a Bíblia diz sobre salvação é que é um dom, um presente de Deus, que eu não fiz por merecer, não mereço, mas que mesmo assim Ele me dá. Quer benefício maior do que esse? Quando você trabalha e recebe um salário equivalente ao que você trabalhou, você não está sendo de alguma forma abençoado. Você está recebendo justiça. Você fez por onde e foi recompensado na mesma medida daquilo que você fez. Mas quando tratamos de salvação, eu e você estamos recebendo algo que é impagável e que nada fizemos por merecer e por mais que nos esforçássemos por isso, jamais mereceríamos. Como eu deveria me sentir ao receber algo que eu sei que não mereço? É quando alguém te dá alguma coisa ou te faz um elogio que seja, mas que você reconhece intimamente que não é merecedor daquilo que está recebendo, daquele elogio que está sendo feito a você. Como é que você se sente? Você se sente até constrangido, você fica grato, afeiçoado àquela pessoa que está lhe fazendo esse benefício. Pensa agora em Deus, irmãos. Se você é salvo, Deus salvou você. Você era pecador, você vivia no pecado, estava morto nos seus delitos e pecados, como a Bíblia diz, mas Ele te deu vida, vida através de Jesus Cristo, sem que houvesse nenhum merecimento da sua parte. Como eu e você deveríamos nos sentir em relação a este maior benefício de todos? Um presente maravilhoso, que é a salvação, que nos acompanha por toda a eternidade e que nos garante a presença de Deus em todo o tempo. Quer benefício maior do que esse? Não existe, irmãos. Ela é um presente que Deus me deu, eu não compro, eu não conquisto, eu não faço obras para merecê-la. E Deus mesmo assim me deu. Então, o que me resta? Eu creio que era nisso que o salmista pensava ao ser inspirado pelo Espírito Santo ao escrever esse salmo. Porque ele pergunta, que darei ao Senhor? E quando ele responde, ele não responde, vou dar ao Senhor isto, vou dar ao Senhor ouro, vou dar ao Senhor prata, vou entregar meus bens, minha casa, meu carro. Ele simplesmente responde no versículo seguinte, no versículo que vem logo após, no versículo 13, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É só isso que ele diz que vai dar ao Senhor, por todos os benefícios. Porque o que eu posso dar a Deus, primeiro o que ele já não tenha, irmãos. Você já se viu em situação difícil de dar um presente a uma pessoa que tem tudo? Né? A pessoa agraciada tem tudo, não tem necessidade de nada, aí você tem que dar um presente a ela. O que você dá para ela? Você fica pensando, né? O que eu vou dar para essa pessoa? É difícil. Da mesma forma, Deus. Deus precisa de alguma coisa, irmão? Quando você dá alguma coisa para Deus, é porque Ele precisa. Assim, eu vou dar meu dízimo porque Deus está precisando.
Você acha que é isso que acontece? Deus está precisando de alguma coisa? O que Deus precisa? Deus precisa de nada. Então, o que darei ao Senhor? Não sei. O salmista ficou nesse dilema, porque sabia que nada merecia do que tinha ganho, se sentia constrangido a dar alguma coisa, esse era o sentimento, mas ao mesmo tempo não tinha o que dar. Então, o que ele diz? Eu tomarei o cálice da salvação e vou invocar ao Senhor. Alguns imaginam que invocar ao Senhor é só pedir mais, né? Eu invoco ao Senhor porque eu quero isso, eu quero aquilo. Veja, irmãos, Deus não quer ser invocado apenas para que a gente peça alguma coisa. Mas invocar a Deus mostra a minha dependência de Deus, mostra a minha confiança em Deus. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é uma questão de pedir alguma coisa a Deus, mas invocá-lo no sentido de confiança, de um relacionamento. E é essa a resposta do salmista. O que eu vou dar? Eu não vou dar nada, eu só vou tomar o cálice da salvação. Eu só vou beber aquilo que eu sei que Deus me deu e que é impagável. Eu vou apenas receber e ficar com aquilo que eu realmente só de Deus poderia receber. E vou invocá-lo por causa disso. O nome do Senhor estará sempre na minha boca. É o que está dizendo o salmista. Eu vou invocá-lo, e vou invocá-lo em todo o tempo. E no verso 14 ele diz o óbvio. Eu vou cumprir os meus votos. Já que eu não consigo dar nada a Deus, porque Deus não precisa de nada, pelo menos as coisas que eu falar, eu vou cumprir. Pelo menos as palavras que saírem da minha boca, eu vou honrá-las. Já que eu não consigo dar nada que Deus não tenha. Veja, amados, não se trata de promessa. Você conhece esse hábito de fazer promessa? Eu vou fazer uma promessa para Deus. Senhor, é o seguinte, o Senhor me dá isso aqui que eu quero, e eu prometo que eu vou entrar na igreja de joelho. Eu vou subir aquela escada lá do fundo de joelho. É a promessa, não é? Ou então eu vou, olha, Senhor, eu vou vir aqui 7 domingos seguidos. Não, 7 quartas-feiras, que é mais difícil, né? Eu vou vir 7 quartas-feiras seguidas. E eu vou lhe dar, cada quarta-feira, um envelope com R$1.000. Será que é isso, irmãos? Promessa? Não é disso que o salmista está falando, da promessa, não. Mas de voto. Votar é pronunciar, é falar. Eu cumprirei os meus votos. Porque Deus não precisa do que eu vou dar a Ele. E muito menos para me dar algo em troca. A sensação, muitas vezes, da promessa é de que Deus está necessitando daquilo que eu prometi a Ele. Então, Ele me dá para poder receber o que eu prometi que ia dar. Que negócio é esse? Deus precisa de alguma coisa? Mas o que eu falar, eu tenho que cumprir. Essa é a evidência de que eu sou grato a Deus, de que eu reconheço os seus benefícios. O salmista diz, já que eu não tenho nada para dar, eu vou tomar. Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou beber, eu vou reconhecer, eu vou realmente viver como alguém salvo. E vou invocá-lo em todo o tempo. O seu nome estará na minha boca. Mas tudo aquilo que eu falar, eu vou me esforçar para cumprir. Essa é a conclusão que o salmista chega quando pensa nos benefícios que o Senhor nos deu. E pensando nisso, irmãos, eu queria refletir contigo essa noite. O que Deus está esperando de nós, já que Deus tem tudo e não precisa de nada? O que Deus espera de nós, não como pagamento pela salvação que nos deu, mas como um procedimento coerente. Veja, a ingratidão é algo incoerente, é ou não é? Quando você percebe ingratidão em alguém, você não vê lógica naquilo. Você diz, poxa, essa pessoa foi tão beneficiada, foi tão ajudada, foi tão abençoada, e nem ao menos agradece. É ilógico, é incoerente esse tipo de comportamento. Então, o que eu quero falar contigo essa noite é sobre uma coerência da nossa vida. Veja, eu não faço boas obras para ser salvo. Mas porque sou salvo, eu deveria fazer boas obras. É isso que a Bíblia diz. As boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim a Bíblia fala de boas obras. Então a coerência é, se eu fui salvo sem merecer, se Deus me abençoa tanto de forma que eu não mereço,
A minha vida não deveria apresentar uma coerência. Eu não deveria falar e cumprir, eu não deveria dedicar a minha vida a Deus, eu não deveria ser grato a Deus, eu não deveria ser santo, eu não deveria ser bom, não para ganhar, mas porque já ganhei, para que haja uma coerência entre a minha vida e aquilo que Deus fez por ela. Então vamos pensar um pouquinho. Uma vez que Deus me salvou, o que Ele espera que eu dê a Ele? Em troca? Nada. Mas por causa do que Ele me deu, em contrapartida, o que Ele espera encontrar? E isso Deus espera, irmãos, porque Deus investiu em nós. Posso dizer que a salvação foi um investimento de Deus em nós? Por que foi um investimento? Porque eu estava morto em delitos e pecados. E Ele me deu vida. E para que Ele me deu vida? Para que agora eu viva para mim mesmo? Para que agora eu faça tudo o que eu quiser? Ele investiu em mim. E a ideia desse investimento é mostrada em muitas parábolas que Jesus contou, irmãos. A parábola das minas, a parábola dos talentos, um investimento que gere uma multiplicação da bênção que Ele aplicou sobre a nossa vida. Ela precisa retornar para Ele. Então, o que darei ao Senhor para ser coerente com aquilo que Ele me deu? Eu tenho que dar tudo, irmãos. Eu tenho que dar a minha vida. Eu só tenho vida porque Ele me deu. Então, a minha vida eu tenho que devolver a Ele. E quando falamos de vida, falamos do coração, a fonte da vida, o centro da vida, né? E eu tenho que dar meu coração a Ele. Abra comigo a Bíblia em Provérbios 23, nós vamos ler vários textos bíblicos para a gente passear um pouquinho aqui na palavra de Deus. Provérbios número 23, capítulo número 23, versículo 26. Olha o que Deus está dizendo: dá-me, filho meu, o que Ele está querendo? O teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Deus pede de você? O seu coração. Filho meu, me dá o teu coração. Por quê? Do coração procede tudo, não diz a Bíblia, irmãos? É o coração que eu tenho que entregar para Deus, para que eu me agrade dos seus caminhos, como está escrito. Se o meu coração não for dele, eu não vou me agradar dos seus caminhos. Se o meu coração estiver dividido, o caminho de Deus não parecerá tão atraente para mim. Então eu tenho que entregar o coração a Ele, para que eu possa então apreciar o seu caminho. Romanos capítulo 12, veja mais o que Deus me pede, que requer de mim, irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, como? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, Deus espera de mim um sacrifício? Não, mas este sacrifício Ele espera de mim. Que sacrifício? Que eu mate um bicho? Que eu dê um cheque grande? Não, o sacrifício que Ele espera de mim é que eu dê a mim mesmo. Que eu apresente a Ele o meu corpo como um sacrifício vivo. Eu não preciso me matar para me entregar a Deus. Eu não preciso morrer para me entregar a Deus. Mas eu tenho que me apresentar a Ele inteiramente, de corpo inteiro, vivo, como um sacrifício santo e agradável a Ele. E é o que Ele requer de nós, irmãos. Veja mais o que é interessante na Bíblia Sagrada, Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Lucas 9, verso 23 e 24, está escrito: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que acontece com este? Perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. No sentido de entregar a Ele a vida, irmãos. Eu quero preservar, eu acabo perdendo. Eu não quero entregar meu coração para Jesus, eu acabo perdendo meu coração para outras coisas. Eu não quero entregar os meus propósitos para Jesus, eu acabo perdendo os meus propósitos para outra coisa. Mas ao passo, se eu negar a mim mesmo e me entregar a Ele, aí sim eu ganharei ainda mais do que Ele me tem dado. Veja só o que o Senhor está requerendo de nós, irmãos. Gálatas 2:20, abra a Bíblia aí.
Gálatas, capítulo número 2, versículo número 20. Gálatas, após a carta aos Romanos, capítulo número 2, versículo 20 diz: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, então, entregou ao Senhor a sua vida e, por causa disso, ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Deus requer de mim? Tudo, irmãos. Entrega completa, total e irrestrita. Veja o meu amor acima de todas as coisas, o meu coração totalmente dele. Veja só o que Jesus ensinou em Mateus 22. Mateus, Evangelho de Mateus 22, 37 e 38. Eu vou correr aqui com os versículos para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 22, versículo 37 e versículo número 38. A palavra de Deus diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Tudo, o que Deus quer? Tudo. Todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, toda a tua vida. Ninguém pode ser parcialmente de Deus. Ou eu sou totalmente dele, ou eu não sou dele. Não dá para ser de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Então a entrega precisa ser assim. E como eu faço isso? Colocando-o em primeiro lugar. Mateus 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, verso 24 está escrito: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Exclusividade requer o Senhor, irmãos. Por quê? Porque dependemos dele, na dependência dele é que temos que viver. Atos capítulo 17, verso 28. Atos 17, verso número 28, está escrito: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vivemos, nos movemos e existimos. Tudo nele. Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Darei tudo. Viverei inteiramente para ele. E aí Paulo também diz em Filipenses 1, 21, você conhece esse texto, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, uma declaração de Paulo que não foi apenas bonita, mas foi verdade na sua vida. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele tem a sua vida totalmente no Senhor. Se o morrer é lucro, olha o que diz lá o salmo que a gente leu aqui no início dessa mensagem. Volta ao Salmo 116 e leia o versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Há pessoas que não conseguem entender esse versículo, né? E ficam aqui debatendo contra ele. Por que Deus diz isso? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque o santo de Deus, aquele que foi salvo por Deus, já entregou sua vida para ele. A vida é dele. Eu não tinha vida, ele me deu. Eu estava morto, agora estou vivo porque ele me deu vida. Então, se a vida volta para ele, isso é precioso aos olhos do Senhor. E Paulo disse isso já também na sua própria vida. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro, porque a morte dos seus santos é preciosa para o Senhor. Então, nenhum crente leva prejuízo quando morre. Sabia disso? Quem leva prejuízo quando morre é o ímpio, irmãos. Porque quando o ímpio morre, para onde ele vai? Aonde comparecerá o pecador no dia do juízo? A Bíblia pergunta. Quem leva prejuízo quando morre é o não salvo, irmãos. O salvo, quando morre, é preciosa a sua morte aos olhos do Senhor. Está escrito na Bíblia Sagrada. O que mais eu posso dar?
Davi disse no Salmo que eu posso dar ao Senhor, cumprir os meus votos, fazer o que eu disse que faria, e eu então incluo nisso o meu serviço ao Senhor. Deus me salvou, Deus me regenerou, me deu o que eu não merecia, e agora que eu tenho vida, enquanto a tiver, preciso dedicar a minha vida ao serviço de Deus. É bonito dizermos, somos servos de Deus. Alguns gostam, né? Sou um servo de Deus, já viu? Quem é você? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Chega a dar um pulinho para cima, né? Que coisa, né? Bonito de dizer. Mas na prática você faz o quê? Além de dar pulinho para cima. Hã? Na prática você serve para quê? Então o que eu tenho que dar a Deus é realmente um serviço que sirva, estando eu disponível. Isaías, quando foi chamado lá em Isaías 6,8, o que diz? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu estou pronto, estou aqui, e a mim o Senhor pode enviar, para realmente servir, para realmente ser alguém com quem Deus pode contar. Mas para que Deus possa contar comigo e usar a minha vida como um instrumento em suas mãos, como deve estar o instrumento? No mínimo preparado, no mínimo higienizado. Isaías, antes de dizer isso, ele disse para Deus, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de impuros lábios. O que Deus fez? O anjo veio do altar com a tenaz e a brasa tocou a sua boca e ele foi purificado. Agora ele pode, então, atender ao chamado de Deus. Eu quero servir a Deus, mas a minha vida tem que estar limpa. O apóstolo Paulo diz isso ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta, abra aí, de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no versículo número 15, o apóstolo Paulo diz assim para ele, procura apresentar-te a Deus como? Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O instrumento de Deus, o servo de Deus, tem que ser provado e aprovado. E tem que viver de maneira que não tenha nada que envergonhe a sua vida, o seu comportamento, o seu procedimento em relação a todas as coisas, para que eu possa, então, dar ao meu serviço a Deus, por gratidão ao que Ele tanto já me deu. E ainda no versículo 21 de 2 a Timóteo, capítulo 2, está escrito, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será o quê? Utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quando eu começo a tirar de mim os erros que eu reconheço na minha vida, que eu percebo no meu comportamento, e vou me purificando a mim mesmo destes erros, eu passo a me tornar um utensílio para honra, santificado e útil, usável, vamos dizer assim, para o meu possuidor, preparado para toda boa obra. Que darei ao Senhor minha vida, meu amor, meu serviço, preparado para toda boa obra, sem nada que me envergonhe. É o que Deus espera de nós, não como paga pelo que nos deu, mas como coerência de vida que nós devemos apresentar diante do Senhor, coerência naquilo que fazemos, trabalhando e glorificando a Deus, é a vida que Ele tem para nós. Abra a Bíblia em Mateus 5,13, Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso 16, está escrito, Mateus 5, do 13 ao 16. Mateus capítulo 5, do verso 13 até o verso 16 diz, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não são as obras que eu dou a Deus, mas as minhas boas obras glorificam a Deus, porque são consequência daquilo que Deus fez por nós, irmãos. O meu serviço glorifica a Deus, porque é consequência do que Deus fez por mim. Eu não trabalho para Deus para ganhar uma recompensa, mas eu trabalho porque eu já ganhei, adiantado, muito do que Ele me deu. Foi tudo adiantado, irmãos. Então é por isso que trabalhamos para o Senhor. E que mais? Marcos capítulo 10, versículo 45. Quando fazemos dessa forma, nada mais estamos fazendo do que simplesmente imitando a Jesus Cristo. Marcos capítulo 10, versículo número 45, está escrito: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Filho do Homem não veio ser servido, ele veio para servir. E agora os crentes modernos, todos estão querendo ser servidos, né? Não é interessante isso? Os crentes dos tempos atuais querem que Deus faça por eles todo o trabalho e nada querem fazer. Mas Jesus não foi assim. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Então o que eu posso dar, meu irmão, ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo, não é um pagamento, porque eu nunca conseguiria pagar o que Deus já fez por mim. E eu acredito que você também não conseguiria. Nenhum de nós conseguiria pagar aquilo que Deus já fez por nós. Mas o que damos ao Senhor é uma demonstração de gratidão, de coerência na nossa vida. Entenda isso. Tire da tua cabeça de uma vez por todas o sentimento de troca. Toma lá, dá cá. Comportamento para ganhar alguma coisa. Isso é assim com os bichos, irmãos. Os bichos que são adestrados dessa forma. Quando você quer que um bicho faça alguma coisa, um cachorro treinado, um cavalo, você já viu? O treinador manda ele pular, ele pula, finge de morto, ele finge, no final bota um docinho na boca dele. Não é assim que funciona? É bicho que age assim, irmãos. Faz alguma coisa para agradar o dono, mas recebe outro em troca na mesma hora que também lhe agrada. Nosso relacionamento com Deus não é assim, não pode ser. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios não é e nunca será um pagamento pelo que Ele fez por mim, mas é simplesmente uma demonstração de gratidão e de coerência com aquilo que eu recebi. Se eu sou grato, eu entrego a minha vida, o meu amor e o meu serviço a Deus. Eu entrego tudo para Ele. Amém? Convido você a fazer isso, entregar tudo ao Senhor, porque Ele entregou tudo por você. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, e a ceia para nos lembrar que Ele entregou tudo por nós. Ele foi até o fim, as últimas consequências, entregando a sua própria vida por nós. Então o que eu tenho que entregar a Ele é isso também, tudo, toda a minha vida, todo o meu amor, todo o meu coração, todo o meu serviço, toda a minha alegria. Não para pagar, mas porque sou grato, porque sou coerente com aquilo que recebi do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim. Que darei em troca por tudo que Ele me faz. Que darei ao Senhor
nós haja um reconhecimento das bênçãos maravilhosas que o Senhor tem dado. É claro que você passa por luta, por aflição, como o Senhor mesmo disse. Talvez você precise de alguma coisa mais, de uma intervenção sobrenatural de Deus, de um milagre. Isso é normal, faz parte. Mas nunca esqueça que aquilo que Deus já te deu é muito maior do que qualquer coisa que você precise ou venha precisar. E essa bênção maior seja suficiente para encher teu coração de alegria, mesmo que Deus nada mais te dê até o fim da sua vida. Isso é gratidão a Deus. E certamente o nosso Deus é bom e nos dá muito mais do que merecemos. Nos dá muito mais, como a Bíblia diz, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. O Senhor nos dá por bondade, por misericórdia, jamais por merecimento. Então descanse o teu coração em Deus e agradeça a Deus comigo nessa oração. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque quando pensamos em todos os benefícios, não temos como pagar, não temos nada para te dar, Pai. O Senhor não precisa de nada, meu Deus. Apenas tomamos o cálice da salvação, apenas assumimos esse compromisso contigo, declaramos que somos teus, Pai. Declaramos ao mundo os benefícios que o Senhor nos deu. Tomamos esse cálice, invocamos o Senhor, cumprimos os nossos votos, falamos e cumprimos, nos esmeramos por fazer aquilo que declaramos que faríamos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ter sempre esse coração grato, sempre gratidão ao Senhor. Não venha sobre nós nenhuma ingratidão, Pai. Que o Senhor sempre encontre em nós pessoas gratas, prontas a dizer obrigado, prontas a reconhecer quanto benefício recebido, muito mais do que temos dado ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado por tuas bênçãos sem medida. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Senhor. Por tudo que não merecemos, mas mesmo assim o Senhor graciosamente tem nos dado. Recebe essa noite a nossa gratidão. Tomaremos daqui a pouco o cálice da salvação, Pai. Como disse o salmista, é o que nos resta fazer, tomar esse cálice em compromisso, em gratidão ao Senhor nosso Deus. Oramos em nome de Jesus e por amor desse nome. Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Receba o cálice, receba o pão e examine o teu coração para depois participar. Todos os cristãos estão convidados a participar.
Obrigado, Senhor. Esse é o momento de celebrarmos a ceia do Senhor. Que Jesus disse, façam isso em memória de mim. Por que Deus manda a gente lembrar, irmãos? Porque Ele sabe que a gente tem a tendência a esquecer. Essa ingratidão latente que ronda os nossos corações, a tendência a esquecer o bem recebido, a tendência a esquecer o benefício que nos foi dado. Por isso Ele disse, façam em memória de mim. Para que pelo menos nesse momento a gente lembre dos benefícios. A gente lembre de que na cruz o Senhor levou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje nós temos paz, mas Ele levou o castigo. Hoje eu tenho alegria, mas Ele levou a dor, Ele levou a tristeza. Tudo sobre Ele foi levado. E Ele diz, façam em memória de mim. Partam o pão, tomem o cálice e lembrem de mim. Lembrem que hoje, se há alguma coisa em vocês, se vocês têm alguma coisa, foi Ele que deu por nós. Que essa lembrança produza mais e mais gratidão no nosso coração. Pai, obrigado pelo pão que partimos, pelo que ele representa. Ele é um símbolo do teu sofrimento, um símbolo do teu corpo que sofreu terrivelmente em nosso favor. Que ao comermos esse pão, possamos lembrar, Senhor, de que o Senhor sofreu muito para que nós hoje tenhamos alegria, para que nós hoje tenhamos paz, para que nós hoje tenhamos consciência limpa, paz com Deus, reconciliação. Tudo foi conquistado pelo Senhor. Obrigado pelo pão que partimos, Deus. Obrigado pelo teu sofrimento, Jesus. Declaramos aqui que ele não foi em vão, porque nós também queremos entregar nossa vida ao Senhor, assumir um compromisso contigo, e a ceia também simboliza esse compromisso. Recebe, ó Deus, nossa vida, que entregamos também ao Senhor, por todos os teus benefícios para conosco. Oramos por esse pão, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, diz a Bíblia, que darei ao Senhor por todos os teus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. É esse cálice que temos em mãos. O cálice que representa o sangue do Senhor, derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Pai, perdoa os nossos pecados, principalmente a ingratidão, Senhor. Quando, meu Deus, assumimos um comportamento incoerente, Pai, com tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Quando o nosso comportamento é incoerente, desproporcional a tudo que recebemos do Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai. Nossos pecados foram perdoados pelo sangue vertido na cruz. E é este cálice que tomamos agora em sinal de compromisso. Pai Santo, que esse cálice nos lembre que ele é um cálice de aliança. Se cada um aqui tem uma aliança contigo, equivale dizer que temos uma aliança uns com os outros também. Lembra-nos, Senhor, desse compromisso com o nosso irmão, desse cuidado que devemos ter uns com os outros nesse lugar. Lembra-nos, Pai, para que também não nos tornemos ingratos quando recebemos do Senhor e maltratamos o nosso irmão. Fala conosco, meu Deus. Fala ao nosso coração, para que possamos tomar o cálice da salvação essa noite. Eu oro junto com os irmãos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Que darei ao Senhor por bênçãos inesgotáveis. Quem tem dado
Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Recebe o nosso culto, Pai. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Que a gratidão sempre acompanhe você, meu amado. Quanto mais grato nós somos a Deus, mais o Senhor tem a alegria de nos abençoar e cuidar de nós. Então, seja grato sempre ao Senhor. Amém?